Bom dia a todos. Janda Fundamentalize na área. Estamos aqui para ajudar vocês fazerem o seu dinheiro trabalhar para você em mais uma live de domingo. Frio pra caramba aqui em Chapecó. Vamos lá para mais uma live. Vamos lá, vamos esquentar isso aqui. Hoje o tema é como escolher boas empresas para investir. Na sequência das lives, primeiro eu falei sobre por que a gente deve sair da poupança e da renda fixa. Depois, a gente falou da importância de formar uma reserva de emergência para poder investir na renda variável. Depois, nós falamos de como começar a investir na renda variável abrindo a conta na corretora. E agora, na sequência, nada mais lógico de quais empresas eu comprar na bolsa, quais empresas eu ter segurança para investir. Então, hoje é o tema dessa live. Sempre que a gente analisa qualquer empresa antes de entrar, isso é importante, né? A gente tem que estudá-las antes de comprar as ações, né? Tá bem seguro para entrar nelas. A gente tem alguns critérios para poder separar boas empresas de outras que não são tão boas assim, né? Eu divido esses critérios em critérios qualitativos e critérios quantitativos. Vamos começar falando dos critérios qualitativos, que, ao meu ver, eles são tão importantes ou mais importantes que os quantitativos. O qualitativo é quando você estuda a fundo a empresa, você entende o case da empresa. De que forma ocorre isso? Você precisa estudar, entender algumas minúcias dessa empresa. Por exemplo, você precisa entender como que essa empresa gera caixa, como que ela ganha dinheiro, né? Ela ganha dinheiro através de venda de produtos, ela ganha dinheiro através de comissões que ela recebe, de que forma que ela ganha dinheiro. Você sabendo a forma que ganha dinheiro, você vai entender se durante o período de crise, o quanto ela vai ser afetada, né? Eu sei que parece muito lógico, às vezes. E existem alguns cases que realmente são. Vamos pegar um exemplo. Se eu falar de Ambev, cervejaria Ambev, né? Como que ela ganha dinheiro? Pô, ela ganha dinheiro produzindo cerveja, vendendo cerveja. Esse é o jeito que ela ganha dinheiro. Beleza, é um case simples. Agora, quando você fala, por exemplo, de uma resseguradora, uma IRB, por exemplo, como que ela ganha dinheiro? Uma Cielo, como que ela ganha dinheiro? São cases mais complexos, né? A gente precisa estudar um pouco mais a fundo para conseguir entender isso. Não é uma coisa tão simples, tão reta. Como ganhar dinheiro é uma análise qualitativa importante para a gente começar a estudar a empresa. Outro critério qualitativo muito importante é quem são os concorrentes dessa empresa. Quais são os concorrentes e como estão esses concorrentes no mercado? Como que está a situação dos concorrentes? Eles são uma ameaça para a empresa ou não? Pegando de novo o exemplo da Ambev, né? A Ambev tem um concorrente forte que está entrando no Brasil, que entrou no Brasil, e está investindo fortemente, que é a Heineken. A cervejaria Heineken entrou e ela é um concorrente forte e está tomando o mercado da Ambev. O cara que é acionista da Ambev, ele tem que ficar de olho na Heineken. Ele tem que entender qual que era o mercado da Ambev antes da entrada da Heineken e como ele está hoje, né? Então você saber, não que você precise acompanhar o concorrente também, mas você precisa entender como que era a relação da empresa antes e depois desse concorrente. Quanto que era a fatia do mercado da empresa antes e depois. Porque você vai entendendo se ela está ganhando ou perdendo market share, né? Que é a fatia do mercado em que ela atua, né? Então é muito importante você saber essa relação com os concorrentes das empresas que você pretende colocar na sua carteira, pretende virar sócio dela. Quais são os maiores riscos dessa empresa? Muitas vezes está ligada com o concorrente, outras vezes não. Tem um caso clássico que eu gosto de falar nos cursos, que é o case da Eternit.
A Eternit, ela era uma fabricante de telhas de amianto, de caixas d'água de amianto. Ela tinha o monopólio do amianto no Brasil. Começou a surgir em alguns estudos dizendo que o amianto poderia ser cancerígeno. E a Eternit chegou ao ponto que foi proibida a utilização do amianto no Brasil. E com isso, o que aconteceu? As ações dela despencaram, né? E ela era uma empresa redondinha, ela era uma empresa que pagava bons dividendos, né? Apareceu um risco que ninguém esperava, né? Só que quando apareceu esse risco, teve tempo para os investidores que se ligaram no risco que era essa questão do amianto poder sair da empresa, né? Mas desde que ele tivesse inteirado do case e começasse a perceber o risco que surgia, né, com essa questão. Teve vários investidores que saíram a tempo, que conseguiram não ter prejuízo com ela, mas teve gente que desceu ladeira abaixo com ela. Outro exemplo, né, para mostrar a questão dos riscos, né, a Cielo, né, que era das maquininhas de cartão de crédito, né? A Cielo começou a entrar concorrentes, tinha um monopólio no Brasil, começou a entrar concorrentes pequenos, mas esses concorrentes foram tomando mercado. Quando ela era sozinha, não tinha concorrência. Entrou concorrentes, começou a aumentar o risco. O cara tem que ficar esperto. Esse tipo de avaliação dos riscos da empresa é muito importante para você que é investidor, sócio da empresa. Você tem que ficar atento a isso. Outra coisa importante é quais são os projetos futuros da empresa, né? Como que a empresa está pensando em crescer, em expandir seus negócios, né? Como que ela pensa isso para o longo prazo? Isso também é muito importante, né? Por exemplo, vou citar um exemplo aqui da Klabin. A Klabin, ela é uma empresa que produz celulose, né? Caixas de papelão, ela tem um material que é utilizado para absorção de líquidos, usado em fraldas, em outros usos industriais. Ela faz papel celulose, né? Então, como que ela faz? Ela produz florestas, onde ela retira essas árvores da floresta, normalmente eucalipto, né? E com a fibra dessa matéria das florestas, ela produz celulose, né? E faz os produtos dela, papelão, flop e outros produtos. A Klabin, ela teve 2 projetos, ela fez um projeto Puma 1, onde ela aumentou muito a sua capacidade fabril, e ela está, nesse momento, fazendo a fábrica Puma 2, né, onde ela vai novamente dobrar a capacidade das suas fábricas, né? Então, ela está investindo muito dos recursos dela nessa. E a Klabin, ela tem um case um pouco diferente. Ela é uma empresa que ela tem um endividamento maior, ela trabalha bastante alavancada, né? Mas ela, historicamente, trabalha assim, historicamente, demonstra ótimos resultados para os seus acionistas, né? Então, entender os projetos futuros das empresas é bastante importante. Outro exemplo, M. Dias Branco. M. Dias Branco, para quem não conhece, é uma empresa do setor alimentício que ela é líder nacional na produção de biscoitos e massas. Ela é uma empresa que ela era muito forte no Nordeste, né? Ela é uma empresa nordestina e ela vem ampliando o seu mercado, entrando para o Sul e Sudeste. Então, o que ela fez em 2019, ou o final de 2018? Agora eu já não estou lembrado, certo? Mas ela comprou uma empresa chamada Piraquê, que era muito conhecida, principalmente no Rio e em São Paulo. Tá? E com essa compra da Piraquê, ela está conseguindo ganhar mercado nessa região sudeste. Então, por quê? Porque o projeto dela era ampliar o mercado dela, ganhar mercado na região sul e sudeste. Faz parte dos projetos futuros dela essa expansão, comprando as empresas que já têm um nome, que já têm uma marca conhecida, né? Então foi a estratégia que ela usou para ganhar market share na região sudeste e sul. Então, o acionista de M. Dias, ele tem que entender isso, né? Depois nós vamos falar de que forma que a gente pode
entender de que forma que a gente consegue essas informações. Eu falei de algumas coisas importantes, né, de critérios qualitativos, né? Outra coisa que a gente precisa saber, né, é saber quais são os principais produtos ou serviços dessas empresas, né? Qual que é o carro-chefe da empresa, né? Qual que é o produto que mais vende, o serviço mais prestado dessa empresa, né? Outra coisa importante é saber o diferencial competitivo da empresa. Qual que é o diferencial competitivo dessa empresa em relação às suas concorrentes, né? Vamos citar um caso aqui, por exemplo, a empresa B3. A empresa B3 é a Bolsa Brasileira, né? Ibovespa. A B3, o case dela é bastante interessante, porque o diferencial competitivo dela é o quê? Só tem ela no mercado nacional. Então, o diferencial competitivo é ela ser a única bolsa brasileira. Tá? Esse é o diferencial competitivo. Se houver o nascimento de uma nova bolsa brasileira, a B3 perde o seu diferencial competitivo. Então, isso passa a ser uma ameaça para a empresa. Então, o diferencial competitivo é muito importante. É o exemplo, voltando na Eternit, ela tinha o monopólio do amianto. Quando o amianto deixou de poder ser utilizado como um produto que ela fazia, ela perdeu o diferencial competitivo dela. E o que aconteceu? As ações despencaram. Então, entender o diferencial competitivo também é uma coisa muito importante como critério qualitativo da empresa. Tá bom? Ficou claro até aqui, gente? Tá tranquilo? A importância de saber os critérios qualitativos das empresas. Agora, eu queria falar um pouco sobre como que a gente consegue essas informações sobre a empresa, né? Eu acho muito importante que o acionista, quando ele é um acionista fundamentalista, ou seja, quando ele compra ações para ser sócio das empresas, ele cria um relacionamento com essa empresa. De que forma que cria um relacionamento com a empresa? A melhor forma de criar esse relacionamento é você pegando as informações direto na fonte. Onde que é direto na fonte? Entrando no site da empresa. Todo o site das empresas que são listadas na Bovespa, na B3, que tem ações, ele tem no seu site uma parte de RI, que é o quê? Relações com investidores. Quando você entra no site da RI, você pode cadastrar o seu e-mail, né? E todo o fato relevante dessa empresa, você recebe um e-mail com o fato relevante dessa empresa. Então, é uma forma de estar sempre atualizado com as notícias da empresa. Para você saber mais sobre essa empresa, o site também traz muitas informações. Porém, se algumas coisas não ficaram claras, por exemplo, qual que é o diferencial competitivo da Ambev para a Heineken? Se você tem dúvida disso, o que você pode fazer? Você pode entrar em contato com o RI. Você pode entrar em contato mandando um e-mail, você pode entrar em contato ligando para a empresa, ou mandando um e-mail e agendando uma ligação, um call que eles chamam, né? E aí, alguém do RI vai conversar com você, mesmo que você não tenha ainda começado a comprar ações dessa empresa, tá? Pensem assim, se eu sou empresa e eu quero ter acionista, pequenos acionistas, né, pessoas físicas, eu teria o maior interesse de tirar as dúvidas desse acionista para que ele compre as ações, invista na minha empresa, certo? Então, se a empresa não te tratar bem, não te der bola, é uma empresa que você deve repensar se vale a pena você investir nela. Tá? Então já é uma forma de você também entender se essa empresa ela quer ou não um pequeno investidor. E eu vou falar para vocês, eu já mandei e-mail para diversas empresas, já fiz call com algumas e sempre me trataram muito bem. Essas que sempre me trataram muito bem, várias delas eu virei acionista. Outras que não me deram muita bola, eu tirei do meu radar, né? Então, se não quer um pequeno acionista, por que eu vou estar investindo meu dinheiro nela? Então,
é uma forma de você já avaliar a governança corporativa, ou seja, se quem governa a empresa, ela quer ou não ter o pequeno acionista como acionista da empresa, tá bom? Então, é uma outra forma também de você avaliar critérios qualitativos. Entra no site, se cadastra no RI, tira as dúvidas do site, manda e-mail para o RI para tirar as dúvidas, faz um call se não ficou claro e vai estabelecendo uma relação mais próxima de você com a empresa, tá? Não fica distante. Pensa, eu sou sócio de uma padaria e eu nunca vou na padaria. Não tem sentido, né? Quando você é sócio da padaria, você quer estar o mais próximo possível na padaria, entender como ela está funcionando, entender como estão atendendo seus clientes, certo? Ver a qualidade dos seus produtos, né? Então, é uma forma de você se aproximar da empresa. Critérios quantitativos, como o próprio nome já diz, é você conseguir avaliar através de números, né, essas empresas. Toda empresa que ela tem suas ações, ela abre, faz o IPO, que a gente chama, o que é? Ela abre, oferta parte de sua empresa para o mercado para captar recursos, para captar acionistas para o seu negócio, ela trimestralmente tem a obrigação de divulgar os seus resultados contábeis, tá? Então, ela vai divulgar um balanço patrimonial, ela vai divulgar os seus números para o pequeno acionista. E você, através dos critérios quantitativos, você consegue avaliar como está a saúde financeira dessa empresa. Eu vou falar de alguns que, para quem está começando, ele precisa pelo menos avaliar isso. Existem inúmeros critérios quantitativos fundamentalistas, tá? Eu vou falar nessa live dos principais, que esses você tem obrigação de olhar antes de investir, tá? Não adianta investir e depois tomar a surpresa. Mas está dando prejuízo. Não, você precisa avaliar isso antes de entrar no mercado, antes de virar acionista dessa empresa. A primeira questão, critério quantitativo, é ter lucros constantes e crescentes por pelo menos os últimos 5 anos. Tá? A gente tem que lembrar o seguinte, a gente está querendo fazer o nosso dinheiro trabalhar para a gente. Para o dinheiro trabalhar para a gente precisa receber dividendos dessa empresa. Para as empresas pagarem dividendos, ela tem que ter lucro. Empresa que não tem lucro, não paga dividendo. Se estiver pagando dividendo tendo prejuízo, opa, tem alguma coisa errada. Certo? Então, o primeiro critério para você olhar é que tenha lucros constantes e crescentes por pelo menos os últimos 5 anos. Tá legal? Isso é uma coisa simples de conseguir visualizar. Depois nós vamos ver como é o básico para você conseguir separar boas empresas e empresas não tão boas. O segundo critério, margem líquida. O que é a margem líquida? A margem líquida nada mais é do que quanto sobra do que a empresa fatura para o seu lucro, né? Então, empresas que têm uma margem líquida maior, elas passam crises com maior tranquilidade, tá? Então, eu gosto de empresas que têm uma margem líquida maiores que 10%, tá? Já, mas empresas de margem líquida menor que isso são perigosas? Não. Tem várias empresas muito boas que têm margem pequena, né? Mas hoje, depois desse período de estudos, depois desse período que eu já tenho mais experiência como investidor, eu opto sempre por comprar empresas que têm margem líquida maior que 10. Eu tenho na minha carteira empresas que têm margem líquida menor que 10? Tenho, claro que eu tenho. Por quê? Porque quanto mais você investe, mais você aprende. E quanto mais você aprende, melhor são suas decisões, tá? Quando eu comecei a investir, eu tinha algumas empresas que entraram na minha carteira que hoje não entrariam. Não é que o case delas seja ruim, não. Eu entendo o case dela, eu estudei ela mais a fundo e não vendi. Continuo com elas na carteira. Mas hoje, Jean, depois de estudar bastante sobre várias empresas, para entrar na minha carteira uma nova empresa, esse é um critério.
ela tem que ter uma margem líquida maior que 10%. Eu não estou dizendo para vocês que todas as empresas que têm margem menor que isso são ruins. Não, não é isso. Tem várias empresas fantásticas com margens menores. Eu estou dizendo para vocês que a margem líquida maior que 10% te dá uma segurança em momentos de crise, tá? Em momentos de crise, onde ela vai faturar menos, a possibilidade dela ter prejuízo é menor, tá? É isso, por isso que entra no meu crivo hoje a margem líquida maior que 10, tá bom? Só para deixar bem claro as coisas. Dividend yield maior que 5%. O que é o dividend yield, né? O dividend yield é quanto a empresa vai te pagar de dividendos, tá? No ano, dividido pelo preço da ação naquele momento. Então, eu gosto de empresas que têm um dividend yield acima de 5%. Se bem, que é importante frisar, vamos pensar comigo. Se eu estou dizendo que a renda fixa, no momento, está pagando a taxa Selic, está em 3,75, quando eu digo, 2,75, a taxa Selic, ela estava 3, baixou para 2,75. Se eu tiver um dividend yield que está pagando, por exemplo, 3%, a empresa está pagando de dividendo yield 3%, só de dividendos ela já me dá mais do que a minha taxa Selic. Então, quer dizer, só de dividendo ela já geraria mais do que a renda fixa. Entende? Então, eu tenho a valorização das cotas da empresa, mais o dividend yield dando acima da taxa Selic. Então, uma empresa que paga hoje um dividend yield 3% já é bacana. Mas no meu filtro pessoal, Jean, para entrar hoje na minha carteira, que já está formada, que já está dando resultado, que já está fazendo o dinheiro trabalhar por mim, eu escolho dividend yield acima de 5%. O dividend yield é quanto que a empresa vai te pagar de dividendo em relação ao preço dela. Quanto que ela paga no ano dividido pelo preço dela atualmente. Tá? Essa é a relação. Então, eu procuro empresas que tenham um dividend yield maior que 5% para entrar na minha carteira hoje. Dívida líquida sobre EBITDA. O que é isso? A dívida líquida é o meu indicador preferido para saber o tamanho que está a dívida da empresa. Tá? Quando eu falo de dívida líquida dividido por EBITDA, quer dizer o seguinte, é quanto do resultado operacional da empresa quitaria, eliminaria, pagaria todas as dívidas. Então, eu gosto de empresas que ela tem os resultados operacionais dela, com os resultados operacionais dela, ela liquida todas as suas dívidas em 3 anos. Ou seja, o indicador que eu utilizo para avaliar, né, na primeira de cara, se ela está ou não endividada, é dívida líquida sobre EBITDA. É uma relação entre a dívida da empresa e o resultado operacional, menor que 3 anos. Se ela pagar com o resultado operacional em menos de 3 anos, eu entendo que é uma dívida tranquila, uma dívida fácil de administrar. Ela não está tão alavancada assim. Eu não tenho risco dessa empresa quebrar por causa das dívidas. Então, é outro indicador quantitativo muito bacana que eu gosto de utilizar. Onde eu encontro essas informações? Eu estou entrando agora numa página que é de um site chamado Status Invest. Status com o S mudo, tá? statusinvest.com.br. E você clica aqui nessa lupinha de procurar e você vai vir em busca avançada ações. Aqui na busca avançada eu consigo fazer um filtro com essas características que nós falamos. Você pode fazer um filtro já por setores, né? Por subsetores e por segmento, tá? Ou se você está começando do zero, você não coloca esse primeiro filtro por setor, subsetor, segmento. Você vai olhar no geral, tá? Então, por exemplo, dividend yield. Aqui eu quero uma empresa que pague um dividend yield maior que 5%. Então, eu mexo daqui, ó. Sim, vamos colocar uma margem líquida
maior que 10. Dívida líquida sobre EBITDA menor que 3, entre 0 e 3. Então, eu vou colocando filtros com as características que eu julgo importante para as empresas. ROI é um indicador de rentabilidade da empresa, tá? Eu gosto de utilizar também rentabilidades maiores que 10%. Vou colocar aqui o filtro também, já aproveitando que está aqui, 10%. Então, vai de 10 a 100, no caso aqui, né? Quanto maior o ROI, mais rentabilidade tem a empresa. Com esses filtros aqui, já me dá uma boa ideia. Então, eu coloquei dividend yield maior que 5, eu coloquei uma margem líquida maior que 10, eu coloquei uma dívida líquida sobre EBITDA menor que 3 e um ROI maior que 10. Tá? Aí eu venho aqui buscar e ele vai me dar aqui a lista de empresas que tem essas características. Tá? Veja que tem bastante empresa, deu 4 páginas aqui de empresa. Né? Então, como filtro inicial de análise quantitativa, esse site é uma mão na roda. Né? Você pode fazer o download desse filtro que você fez e trabalhar depois uma tabela de Excel, colocar outros filtros, né? Mas sempre lembrando, você precisa não só olhar essa quantitativa, você precisa entender a qualitativa para a quantitativa poder te ajudar, certo? Não basta só a quantitativa, como também não basta só a qualitativa. É uma junção dessas duas formas de você avaliar a empresa. Tá? Então, é importante que você tenha essa noção da quantitativa e da qualitativa. Existem outros sites que também você consegue fazer esse tipo de filtros, né? Eu gosto muito de um site chamado Oceans 14, que ele também propicia esses filtros e você consegue exportar para uma planilha de Excel posteriormente. E eu gosto muito do Fundamentos, que é um site que você consegue ver os filtros de forma, os resultados de forma gráfica, né, para você analisar lucro líquido, dividendos, de forma bem bacana, tá? Então, são sites bem fáceis, bem didáticos para você conseguir encontrar esses dados, né? Mas os qualitativos é importante ir direto à fonte, né? Então, vamos direto no RI da empresa. Outra pergunta que é muito corriqueira é que as pessoas têm aquela dúvida, Gil, mas quando eu começo a investir em ação, eu tenho que acompanhar diariamente as empresas? Não. A resposta é não. Você tem que focar no teu trabalho. Tá? Porque o teu trabalho que vai te dar os recursos para você poder aportar. A maioria aqui que me segue não são investidores profissionais, certo? Então, a gente só está querendo gerar uma renda passiva, fazer o nosso dinheiro trabalhar para a gente de forma tranquila. E a gente, diferente do que acontecia anos atrás, a renda fixa já não propicia uma rentabilidade bacana. Então, a gente tem que pisar parte do nosso patrimônio, dar um pezinho na renda variável, né? Então, isso é muito importante. E para isso, a gente não precisa acompanhar diariamente. Então, o que a gente faz? A gente vai, cadastra nosso e-mail no RI da empresa, no site da empresa, vai receber sempre por e-mail as informações relevantes, os fatos relevantes da empresa, tá? E trimestralmente, você vai dar uma analisada nos balanços da empresa. Então, é isso que você precisa. Pelo contrário, se você ficar olhando o preço dela toda hora, você vai se assustar para quem é acostumado com renda fixa. Tá? Então, não façam isso. Deixa de lado. Você já tem certeza que aquela empresa é uma boa empresa, você vai estar acompanhando os fatos relevantes através de e-mail e trimestralmente, sim, você vai dar uma analisada dos números dela, né? Quando fechar os balanços, ela divulga os balanços trimestralmente, aí sim você dá uma estudada. Mas não precisa estar vidrado, olhando toda hora um broker para ver como que está, se está subindo, se está caindo. Você
está casando com a empresa. Não é uma empresa para uma noite. É uma empresa para a vida inteira, né? Então, essa empresa, você está querendo levar ela para anos. Você está sendo um acionista. Então, você acompanhando os fatos relevantes dela e acompanhando os números dela trimestralmente, é tranquilo você levá-lo, tá? Claro que vocês vão ver que quando você começa a investir numa empresa, você muda algumas características suas. Por exemplo, você vira uma pessoa mais antenada no mundo dos negócios. Você começa a querer saber mais sobre aquelas empresas concorrentes da sua empresa. Você começa a comprar mais produtos da empresa que você é sócio. Pô, eu sou sócio, eu vou comprar mais produtos da empresa, porque eu estou ajudando a empresa, eu estou me ajudando, certo? Então, essa mudança que você tem é normal de acontecer. Tem uma menina que ela fez o meu último curso presencial, inclusive ela me deu um relato que ela disse: Jean, depois que eu comecei a investir em empresa, fiz o curso, comecei a investir em empresa, eu me sinto uma pessoa mais inteligente, mais culta. E é verdade, porque a gente começa a se interessar por outros assuntos que anteriormente a gente não se interessava, né? Então, é natural essa mudança que a gente tem, né? Foquem no trabalho nosso. Foquem no trabalho, que é esse trabalho que vai trazer recursos para a gente poder aportar e fazer o nosso dinheiro trabalhar para a gente. Porque a gente, investindo em boas empresas, começa a ganhar os dividendos e consegue reinvestir comprando novas empresas. E isso vira uma bola de neve, tá? Isso é muito importante, gente, tá? Mas não precisa enlouquecer, olhar todo dia home broker. Não. Entra no site, estuda a empresa, se cadastra no Meio-in, você vai receber todos os fatos relevantes e você vai conseguir acompanhar a empresa, os fatos relevantes da empresa no e-mail vai estar caindo, tá? Trimestralmente, dá uma olhada nas análises quantitativas, olhando os números da empresa. É isso, basicamente é isso. A Karina Tomaloc, tudo bem, Karina? Em relação aos small caps, devemos ter na carteira também? Sim, Karina, sim, sim. Claro que quando você está iniciando, você tem uma carteira só em small caps. O que são small caps? Small caps são empresas menores, né? Então, essas empresas menores, normalmente ela tem uma volatilidade maior. Ou seja, quando tem crise, ela cai mais, e quando a economia está boa, ela sobe mais, né? Então, ela tem um pouco mais de risco. Mas sim, nós temos que ter small caps na nossa carteira, porque normalmente ela consegue dar uma turbinada nos resultados da carteira para longo prazo, tá? Então, sim, tem muitas small caps muito boas na bolsa, tá, Karina? Eu espero que tenha contribuído, então, para ajudar vocês a fazer o seu dinheiro trabalhar com vocês, com mais essa live, tá? Bom domingo a todos e um grande abraço. Muito obrigado pela presença, valeu a confiança aí, gente. Tá bom? Abração para vocês. Até mais.